Olá, vamos fazer uma descrição da maioria das vidas. A gente nasce de um desejo, um pai ou uma mãe que queriam a gente, ou sua mãe queria, ou enfim. A gente recebe de presente alguns traumas, recebe vários condicionamentos, recebe modus operandi de vida, vamos à escola, temos alguns amigos, começamos a tomar algumas decisões, crescemos, vamos estudar, né? A maioria, ou vamos trabalhar para ser pessoas melhores, para que ganhem seus dinheiros, para que desenvolvam a sua mente concreta. Alguns têm uma religião, outros não têm, outros têm uma fé e outros seguem um partido, outros seguem um Deus e vão crescendo, alguns casam, alguns não casam, todos vão querer, de certo, fazer uma viagem ou vão até ali, vão querer comer coisas boas, ir a shopping, alguns vão ter filhos, outros não vão ter, outros vão se desenvolver mais materialmente, outros vão se desenvolver mais intelectualmente, outros vão se desenvolver mais espiritualmente e vão crescendo, vão ter, né, os filhos, vão não ter, vão comprar casa, vão viajar e de repente a maioria vai falecer. Ponto. Isso é a vida da maioria. Você gosta dessa vida? É isso que você quer? Só isso para a sua vida? Esse quadrado? É nesse tema que eu quero entrar junto com a morte. Por que todos temem a morte? O maior medo é da morte e dele se derivam todos os medos. Por causa que nós reduzimos a nossa vida àquilo que eu descrevi para você. Como nós não sabemos o que tem antes da vida e o que tem depois da nossa morte física, que alguns dizem que é só física, mas ela vai ter que ser mental e emocional, a nossa vida se restringe a esses anos e essa coisa muito pequena que eu descrevi para você. É por isso que quando quer se falar sobre morte, as pessoas têm medo. Por isso que as pessoas têm medo de morrer. As pessoas têm medo de contrair uma doença. As pessoas têm medo de morrer de acidente. Elas têm medo de morrer intoxicadas. Porque se conhece muito pouco. Como os seres humanos não conhecem nem como funciona a imensa maioria o corpo. Não conseguem nem cuidar desse corpo físico. Se alimentam de tudo que vem pela frente. Não sabem nem como funciona a respiração, como funciona a circulação, como é que é esse universo que é o corpo físico. Não vão cuidar dos seus pensamentos e suas emoções, que é básico para se ter uma morte boa, para se entender o processo que é morrer e deixar as coisas irem. O nosso apego é de tal forma tão grande que nós queremos que tudo esteja bem à nossa maneira. Queremos os filhos perto, queremos as nossas propriedades, queremos as nossas seguranças. E quando isso se torna um deslize, aparece o medo. Porque todo medo origina do medo da morte. Como nós não entendemos a vida, não se entende a morte. E pode gerar um caos que a gente vê em vários momentos da nossa vida planetária, ou pode ser um medo porque só alguém não telefonou para você e você já elucubrou que podia ter acontecido de ter ido ao hospital, de ter a polícia pego, ou sei lá tudo que pode acontecer. Então, a morte, ela é certa, a hora é incerta, como já disse alguém da literatura. A morte é certa, a hora é incerta. Você vai ter medo da morte porque você não conhece a você mesmo. Conhece aquela frase famosa na Grécia, conhece-te a ti mesmo? O que você sabe sobre o teu corpo físico? O que você sabe sobre as emoções e sobre os teus pensamentos? Praticamente muito pouca coisa. Porque a humanidade desperdiça o tempo dela nas futilidades, em todas as futilidades, que ela possa ser atraída pelo desejo. O vídeo do desejo nós deixamos para um outro momento. Então, a pessoa sai de si
para ir para fora. No livro tibetano dos mortos, Bardo Thodou, ele nos conta, que é uma literatura muito antiga sobre a morte, que na hora da nossa morte, nós vamos se deparar com algumas coisas. Primeiro, dúvidas, porque nós vamos perceber as mentiras que nos foram dito nas escolas, nas religiões, nas crenças das outras pessoas que nós tomamos para nós e nas crenças que nós formamos. Que também nós vamos dar de conta com a nossa impaciência, principalmente aqueles que tiverem que morrer aos poucos, que ficarem muito tempo internados no hospital, muito tempo com doenças que levam, né, tempo para a gente falecer. Nós vamos dar de cara com as nossas vaidades, porque ela vai fazer com que nós não deixamos a morte acontecer e que venha junto com a nossa vaidade o apego a nossas riquezas materiais, aos nossos entes queridos, ao nosso estilo de vida, o nosso próprio apego à vida em que nós estamos vivendo. E também a destruição de toda a nossa identidade a partir daí. Porque tudo aquilo que nós formamos no entrar da morte, no soltar do corpo físico, nós vamos dar de cara com essas crenças e opiniões que nós tínhamos formadas sobre tudo. E esse é o grande apego. E aí vem a pergunta: se todas as religiões e todas as filosofias nos disseram que a vida eterna é garantida, por que nós temos medo da vida eterna? Ou para que nós temos medo da vida eterna? Então, diante dessa nossa pequenez por viver num mundo em que nós construímos de crenças, nós sofremos diante de qualquer possibilidade de se conversar e de se educar para a morte. Eu lembro bem quando a minha irmã mais nova faleceu, ela estava próximos aos 30 anos, e nós eu no caso, tive que contar para minha mãe que a minha irmã tinha falecido. E a minha mãe, quando eu cheguei na casa, ela estava cortando alguns legumes, enfim, para o almoço, e daí eu contei, ela só olhou para mim e falou assim: então, nós vamos agora continuar o almoço, porque nós precisamos comer, porque nós vamos ter que aguentar algumas coisas nas próximas horas. A morte é incerta. Não coloque pânico em cima da morte. Não coloque um mistério em cima da morte com medo de falar sobre ela, com medo de estendê-la, de entendê-la. Não coloque pedras sobre ela. Ela vai acontecer. E quando o seu corpo físico perecer e você morrer fisicamente, nós morrermos fisicamente, você vai dar de cara com o quê? Com tudo que você plasmou na sua vida de 20, 30, 50, 60, 80 anos. E aí é que vai começar o grande processo do desapego. Porque esse processo do desapego é você desconstruir qualquer preconceito, qualquer crença, qualquer opinião. Entrar no reino dos céus, você pode entrar em vida. Esse é o processo dos grandes yogis, dos santos e dos místicos. Se você não entrou em vida quando você estava aqui respirando, você vai ter que fazer esse processo após a morte. Mas para entrar no reino dos céus, sempre foi falado que precisa ser puro. O reino dos céus está para os inocentes e puros de coração. Acho que você escutou isso. Os puros são aqueles que não formaram definição sobre nada. Os puros são aqueles que não têm preconceito. E isso nós vamos ter que desconstruir perante o nosso próprio julgamento. Nós é que vamos nos julgar. Desconstruir toda essa identidade que era tão importante enquanto vivíamos aqui na vida física.
por isso é que a nossa educação deveria ser desde a infância para aprender esse processo real, que é o processo de não querer segurar nada, de fazer, de estudar, de aprender, por simples fato de aprender, pelo simples fato de adquirir o conhecimento, não como forma de eu ser melhor do que o outro, mas como forma do meu própria evolução, da minha própria ida para a vida eterna, que vai ser a única realidade, porque todo esse mundo não é real. O mundo onde você está vivendo, onde eu estou vivendo, é completamente ilusório e está se transformando a todo instante. E a nossa identidade vai desaparecer, essa que nós brigamos tanto para manter. O que nós construímos aqui, nós vamos deparar na nossa morte. Se formos felizes aqui, seremos felizes no processo. Se formos infelizes, seremos infelizes no processo, e esse é a construção do nosso céu e do nosso inferno, que começa aqui. Eu escrevi há um tempo atrás um livro, Morte e Vislumbres de uma Realidade Mais Ampla. Se você quiser saber mais sobre esse estudo sobre a morte, você pode abaixar esse livro em PDF, ele está à sua disposição. Grata e fiquem bem.